Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à reflexão diária de hoje, 20 de outubro, quarta-feira, da 20ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas 12, versículos do 39 ao 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. O texto de hoje é a continuação do texto de ontem. Novamente, uma exortação à vigilância, porque não sabemos quando nós iremos ter este encontro definitivo com o Senhor. Okay? Ou seja, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperares. Ninguém acha que vai morrer amanhã. Todo mundo acha que vai morrer, sei lá, muito tempo depois. Não sabemos. Essa é a verdade. Então, somos chamados novamente à vigilância. E ele nos apresenta algo muito específico quando Pedro lhe faz a pergunta: essa parábola é para nós ou é para todos? É para todos. E ele deixa isso bem claro através de duas reflexões. Primeiro, a conduta de dois empregados. Um faz aquilo que é certo, o outro não. Porque o que faz certo, fala assim, não sei quando é que meu patrão vai chegar. Pode ser que chegue amanhã, pode ser que chegue daqui a uma semana, daqui a um ano, 10 anos, não sei. Então eu vou fazer aquilo que ele me ordenou. Ou seja, ele aceita que ele não sabe quando o patrão irá chegar, então ele faz as coisas que o patrão deixou para que ele fizesse, ou seja, as ordens. Cumpriu as ordens do patrão e buscou fazer as coisas da melhor maneira possível. O outro não, o outro relaxa, porque o patrão está demorando para chegar mesmo, então eu vou pintar e bordar aqui dentro. É a conduta das pessoas. As pessoas acham que nunca vão morrer, então elas vão fazendo as coisas sem pensar nas consequências, nos atos e por aí vão. Temos duas categorias de pessoas aqui. As pessoas que realmente se preocupam em fazer aquilo que é o correto e as pessoas que não se preocupam, porque elas acham que nunca terão que arcar com as consequências dos seus atos. Afinal, que negócio de morrer nada. Pessoas que não pensam na morte, pessoas que acham que nunca vão morrer. E temos que entender que vamos morrer. Ninguém ficará para semente nesse mundo. Então nós temos que fazer as coisas importantes que queremos fazer enquanto estamos vivos. Volto a falar o que eu falei ontem, para que nós não tenhamos arrependimentos depois. E depois vai falar da questão daqueles que conhecem mais e os que conhecem menos. Ora, quem conhece mais tem que ter uma conduta muito superior e melhor do que conhece menos. Agora, se eu conheço aquilo que é certo e faço aquilo que é errado, é óbvio que eu vou ser castigado com mais rigidez. Se eu sei que é errado roubar e eu vou lá e roubo, é diferentemente de alguém que rouba sem saber que aquilo é errado. Ora, se eu sei e mesmo assim faço, a minha culpa é muito maior de que quem roubou e não sabia que ele era errado. Por exemplo, um adulto e uma criança. Uma criança ela pode pegar um brinquedo ou alguma coisa de uma outra criança pela questão da síndrome da posse, né? É aquilo, ela quer
Então ela vai lá e pega. Porque ela não sabe que aquilo ainda é errado. Agora, um adulto fazer isso, ele tem consciência plena de que aquilo é errado. São situações diferentes. Assim como poderíamos dizer, a culpa, o peso da culpa, a correção da culpa é totalmente diferente. Aqui sabe, aqui não sabe. Então, por exemplo, pessoas que andam com Deus serão muito mais cobradas porque sabem aquilo que Deus quer delas do que as pessoas que não andam com Deus. O cristão sabe que tem que amar, o cristão sabe que tem que fazer o bem, o cristão sabe que tem que evitar o mal. Se ele não faz tudo isso, ele sabe das consequências disso, diferentemente de uma pessoa que nunca ouviu falar nisso. Por isso, queridos irmãos, a gente tem que ter muita consciência da nossa posição como cristão. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, nós sabemos aquilo que é certo, nós sabemos aquilo que temos que fazer, então façamos. Para não corrermos o risco de chegarmos diante de Deus e Deus falar assim, por que tu fez isso, se tu sabia que era errado? Grande abraço, até amanhã se Deus quiser, tchau.